Essa é uma lei, é uma CAT, é uma lei que não pode ser compreendida, é uma lei que não pode ser trazida para o nosso grau, porque a própria consciência do ato em si, ela remete que dentro da Paraxá está descrito que eu teria que achar uma vaca vermelha e que essa vaca vermelha ela seria imbuída de certos poderes. Porque a meditação de se fazer um ato físico com a vaca, achá-la, queimá-la, fora do templo, uma pessoa que não precisava ser um Kohen, que estava acompanhado por um Kohen, e que essa pessoa que mata, ela fica impura, e a pessoa, então, que vai receber esse banho final dessa água, dessa vaca que é queimada com todas as suas vísceras, e etc., ela se torna pura. E o fato aqui diz que essa fórmula mágica seria usada para que se purificasse as pessoas. O rito em si, ele é um ato de feitiçaria. Se você para ver o ato em si, de todo o organismo envolvido ali, pelo menos nesse nível mais básico da Torá, não deixa de ser algo onde envolve uma ritualística e onde nós corremos atrás de um rito que não é feito, porque a tal vaca nunca é achada e não é feita. Não tem como ser feito, porque a argumentação é que o templo não está construído. E, enfim, o que a Cabala e os nossos sábios vão trazer para a gente é exatamente uma questão mais aprofundada de tudo isso. A gente abre a nossa Torá e ela é maestral quando ela começa já descrevendo pontos profundos que nos levam a refletir. Um desses pontos profundos é o número 28. O número 28, ele equivale a um Kaf e um Het, né? São o Sol e também é o mês que a gente está agora, que é o mês de Tammuz. Veja, a numerologia em si, ela engloba tudo, porque se ela está construindo a Torá ela tem um envolvimento com a sua própria característica espiritual, com a sua própria intenção de trazer uma divulgação do que ela é. E como nós vimos na aula anterior, ela tinha uns 600.000 letras, e a gente vai entender isso dentro de uma, agora, cronologia que está descrita dentro da própria Torá, não no quantitativo da cronologia que a gente entendia como dias, mas numa cronologia maior de milênios, e que todo esse sistema ele vai ser analisado de uma forma bem mais ampla e bem mais fixa do que a gente vai poder entender dentro desses parâmetros da Torá. A questão de trazer a Torá em si é desmistificar aquilo que eu uso externamente como desculpa para tudo aquilo que eu não consigo mudar externamente. Ou seja, o ato externo, que é externalizado, e aí a gente fala de ato quando a gente chega nessa questão da religiosidade. É o que vai, então, fazer com que o eterno ele haja comigo mediante aquele sistema que foi colocado e ancorado dentro de um nível de Torá escrita e Torá oral. Eu sei, e é dito por todos os nossos sábios, que eu não posso usar a Torá escrita sem a Torá oral. Isso
iria trazer um grande perigo para a interpretação dessa Torá. Porque exemplifica a questão de eu estar trazendo algo que ainda que criado, porque a Torá ela é criada, ela está no mundo da criação, e ela é a palavra do Eterno. Ou seja, algo criado ainda no nível maior e superior do que aquilo que eu vivo, essa Torá, então, ela tem que ser padronizada dentro dessa Torá oral, que é exatamente uma linguagem mais interna da própria Torá, fazendo com que essa Torá possa saltar aos meus olhos e que esse sistema todo possa ser revelado para mim. Depois que nós passamos, então, o dito véu, que muitas vezes é ancorado nessa questão de nós passamos o Santo dos Santos, então a gente começa a compreender, a gente começa a entender, a gente começa a averiguar que todas as questões dentro da Torá depende de mim e do ponto de vista que eu esteja olhando para essa Torá. O Santo dos Santos, ele depende do nível intelectual e o nível de formação espiritual e meritório também que eu estou na busca desses segredos e argumentos que são tão discutidos por toda a humanidade. A gente pode prever e entender que a Torá ela já previa, né, uma repetição, já previa tudo o que ia acontecer. E por isso, dentro do próprio esquema de organização dela, ela tem, então, dentro dela codificado tudo o que aconteceria na humanidade. Porque, como corpo da construção da alma, ela já tinha nela mesmo o que aconteceria com a alma daquele ser humano que se envolveria com a Torá. É lógico que nós não devemos julgar as pessoas que passaram por esses processos, porque seja qual seja o ser humano e o que ele tenha feito, o processo dele era muito particular em relação ao Eterno. E também ele fazia parte da nossa alma. Então, o primeiro argumento que nós temos aqui é que nada e nunca houve nenhum erro por parte do Eterno, que em nenhum momento deixou de prover toda a vida, todo o alimento, todas as forças e tudo que era necessário para a humanidade durante os estágios da humanidade. Mas aquilo que houve de falta para o ser humano, aquilo que houve de falta em relação ao humano, era tudo aquilo que o próprio ser humano, seja em conjunto ou na sua unidade, ele espelhou para o sistema. Isso faria com que ninguém pudesse, ainda que tentassem, ainda que houvessem argumentos, ainda que não entendêssemos, como nessa questão da Parashá Hukat, a própria Torá desarmaria todos os conceitos intelectuais e espirituais, porque ela mantém essa organização, e agora eu falo não cronológica, mas espiritual, dos estágios da alma do ser humano e do conhecimento que ele retinha em todas essas fases que a humanidade existiu em relação ao que ele entendia da Torá. E assim o homem ele pôde vivenciar, fazer, inquirir, achar e buscar tudo aquilo que fomentava dentro do outro aquilo que ele achava que era a verdade da própria Torá. Voltar agora para os níveis mais profundos, entender toda essa questão, leva a gente a ter que esmiuçar a Torá. E a gente deve perceber que é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma esmiuçada na Torá para depois olhar sobre, né, a amplitude da visão dos nossos sábios dos outros. Como a gente disse anteriormente, não é o quanto se sabe, mas é o quanto você tem a força de Hashem, se assim ele permite,
de passar essa Torá para outras pessoas, a ponto que essa Torá possa iluminar essas almas. O conceito não é só intelectual, não é só de entendimento, não é só de luz de Ronemar. É o ponto de como as pessoas podem chegar a esse próximo nível. Então, todo esse sistema de Torá, ele tem que ser adocicado, ou adoçado, por uma questão chamada amor, por uma questão chamada unidade, por um sentimento chamado, né, por um sentimento chamado amor e por essa força da unidade. Todos nós somos mais fortes quando partimos com um coração só, com uma alma só, para toda essa questão. Vamos ver algo interessante. Hoje nós conversávamos sobre a questão, não é? Das 600 mil almas na Torá, que são os desejos de toda a humanidade. A gente pode perceber que Adão, ele era dentro dessa visão da divisão, vamos colocar assim, e a gente pode fazer um espelhamento com um animal. Um animal, ele é um ser biológico. Ele tem a capacidade que o ser humano tem na parte biológica, ali, não do pensamento em si. Mas ele come, ele bebe, ele descansa, ele dorme, dependendo da característica do animal. Então, muitas coisas são semelhantes. Mas ele não tem a questão de administrar o conjunto de ideias, ações, sentimentos que o ser humano tem. Ainda que no próprio modo que o animal é configurado, ele também pode se agregar ao seu dono. Às vezes a gente humaniza um pouco os animais, né? É natural. Mas isso a gente faz a partir do nosso ponto de vista. O animal em si é um animal que pode ser dócil ou não tão dócil, mas que carrega toda essa força que foi dada para ele de poder viver a vida como ele pode, ali dentro do seu conceito. Inclusive, a própria alimentação do animal também faz com que ele goste mais de certos alimentos, dependendo do animal, e outros não. Então, para eles, também dado esse direito de definir. E assim como, voltando ao ponto do Adão, ele foi dividido, primeiro em dois, depois teve um filho, o segundo filho, cada um nasceu com uma gêmea, sendo que Abel nasceu com duas gêmeas, Caim com uma gêmea. Houve uma divisão da mesma alma. Essa alma ela foi fracionada, e foi fracionada, e fracionada, e dividida, mediante ao quantitativo de pecados. A gente vê isso na palavra Kaniti, que está lá no curso de reencarnação, onde tem ali um acróstico, né, falando que ali está a divisão da alma de Caim. Ele vem como Cora, da primeira letra, ele vem como Itró e vem como um Mitzrayim. Então, a palavra em si já designa, não sei se é Kaniti, eu acho que eu estou errado, vamos conferir aqui para não ficar esse buraco na aula, para a gente poder dar seguimento aqui ao nosso entendimento da Torá. Não há nada incrível em estudar a Torá e falar da Torá. Tudo isso vem de Hashem e a gente não teve a capacidade de criar nada. E nem teremos a capacidade de fazer nada se não for ele. Eu acho que isso está no capítulo 4 de Bereshit. A gente dá uma olhada aqui rápida. Então, está aqui, ó, concebeu e deu à luz a Caim. Né? Na verdade, não é a palavra Kaniti, mas a palavra Icã. Está vendo? A palavra Icã. Então, aqui está a palavra vingar, né? E aí a gente tem o Yud tem o sol de Itró, o Yud, né, de Itró, o Kuf de Cora e o Men de Mitzrayim, tá vendo? Então, no primeiro
numa primeira análise de reencarnação, a gente vê que ele falou que o pecado dele era muito grande, ele teria que ser dividido. Ou seja, não daria para ele pagar essas três partes sozinho. Então, ele dividiu em três partes, Nef, Shirua e Neshama. Então, essas três partes elas foram consertadas e, no final, a única parte que não consegue fazer o conserto, porque o egípcio morreu, o Itró ajudou Moshe, e o Cora ele morreu para reencarnar como Samuel. É dentro desse sistema que a gente tem que entrar dentro da Torá e compreender, mesmo já nessa visão um pouco avançada, como funciona essa questão da reencarnação. Se o pecado separa, então o não pecado tem que unir, não é isso? Se a alma ela é divisível pelo seu quantitativo de pecado, a união ela vai ter que acabar com essa divisão da alma, porque por incrível que pareça, a mesma alma que está dentro de você é a alma que está dentro de mim. Somos biologicamente diferentes e separados, temos vários cris para várias partes da mesma alma. E a diferença que existe entre nós é tão grande justamente pela questão do conceito da separação. E aí, então, agora a gente volta aqui para o nosso slide para compreender essa questão. Veja, nós temos 5.999, não, 599.999, faltando um único ponto para 6.000, falta um. Vamos, gente, fazer a somatória dessa numerologia. Vamos fazer a numeratória para ver o que a gente vai encontrar. Olha, eu tenho 5 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Qual o ponto que eu cheguei aqui? 50. Né? Então, quer dizer, se esse quantitativo é unido mais um fragmento de alma, ou seja, se eu me unir a essas partes da alma, então eu tenho o portal 50. O que é o portal 50? Nós guardamos 49 dias para chegar ao portal 50. Então, se eu tenho 50 aqui na minha calculadora, é que a união de todas as almas, pensem comigo, a união de todas as almas, somente a unificação do amor verdadeiro entre as almas, é que vai fazer eu chegar, tá vendo? 599 mil mais eu. 50. Agora, se eu tenho aqui, eu me diminuo, né, menos 1, eu me diminuo dessa somatória, né, eu me diminuo, logo eu tenho 49. E eu nunca vou chegar ao portal 50. Toda a Torá e todo o Taná vai falar da configuração de nós unirmos as nossas almas, de nós estarmos juntos, de nós nos amarmos verdadeiramente. Como isso começa? Na dezena. No grupo que vai formar uma dezena. No grupo que tem que ser formado de verdade. Por isso que nem todo mundo ainda está preparado para isso, porque as pessoas chegam para receber. Elas não chegam para doar. Elas chegam simplesmente para receber. E quando elas veem que não vão conseguir receber, o que elas fazem? Elas se afastam. E a gente vai entender a gravidade disso tudo durante a nossa aula, durante a argumentação que a própria Torá vai trazer para a gente. É lógico que nós devemos agradecer muito por a Hashem estar revelando essas coisas para a gente. Porque muita coisa já está escrita, mas muita coisa está revelada, está sendo revelada.
esse 49 do 5.099, né? Foi revelado. Então, a Shem, ele revela para a gente poder entender isso. Veja como é importante a unidade. Para aqueles que estão acompanhados, ou aqueles que talvez estejam distraídos, um amigo é algo muito, muito normal, um colega, alguém que você possa rir, possa estar, conversar bobagem. Não, a gente está falando de união de alma. Pessoas que realmente, apesar de já terem passado por poucas e boas, seja na religião, seja em qualquer lugar, elas estão dispostas a dar uma chance para o amor nas suas vidas, a dar uma chance para construir alguma coisa. Veja que toda essa construção não vai ser feita individualmente, ela vai ser feita por toda a humanidade. Como que a gente chega nesse estágio? Através da Kabbalah. Nenhuma outra linguagem falou para a gente dessa forma. Todas as outras linguagens ensinaram para a gente como receber e extrair mais para si mesmo. Muito bem. Eu acho que essa paraxá ela tem muito a dizer para a gente. E ela já é tão antiga. Muito bem. Então, aqui eu começo, primeiro, né, vamos começar esse estágio, trazendo aqui uma explicação sobre essa palavra. Então, Rukat, ela vai gerar a palavra, vai ter uma raiz na palavra decreto, lei. Veja, eu tenho a Torá aqui, não é? Escrita. Então, veja, um decreto, uma lei. A derivação feminina disso vai ser rock. Veja como funciona. E vai ter uma raiz primitiva de Hakat. Lembra que a gente aprendeu no nosso curso de hebraico sobre o Dagesh forte? O que o Dagesh forte faz na palavra? Ele duplica a letra. Então, aqui na divisão silábica, eu não vou ter só um curso, eu vou ter dois. Então, numa linguagem mais profunda, ao invés de eu ter gematria 100, 408, ou seja, 508, eu teria 608. Então, bem próximo de Ruth, né? Que Ruth tem gematria 606. Mas vamos caminhando devagar. Então, eu tenho aqui a palavra, hakak, gravar. Tá vendo? Então, que eu tenho que gravar. Essa palavra, ela vai me gerar vários aspectos. Por quê? A Torá não se lê correndo. A Torá não é um livro de histórias que você pega e lê uma, lê outra, não. Ela pode ser lida assim, para você ter uma antena mais ligada, quais são os próximos passos e etc. E ela demora muitos anos para ser construída. Então, logo, essa palavra ela vai gerar o quê aqui, ó? Ela vai levar a gente, a suporte, cortar, gravar. Tá vendo? Foi isso que o Eterno fez com o universo. Ele teve que abrir um buraco e ele teve que gravar letra a letra. Cada letra foi fincada no mundo espiritual e dentro dessas letras, sobre o âmbito dessas letras, ele criou toda a realidade. A que nós podemos percepcionar e a que não podemos percepcionar. Dentro desse sistema, não tem nada que existe fora do controle dele. O que acontece de errado é quando nós não estamos em unidade, em amor completo. Porque tudo que a gente vê de errado e acontece de errado é aquela replicação da nossa internalidade ou a nossa visão do que nós temos internamente daquilo que está fora de nós. E dentro disso, então, a gente deve perceber que essa realidade ela só pode ser mudada através da própria espiritualidade que vem do Eterno. E aqui nós temos que, na verdade, gravar é ser um escriba, tá vendo? Então, é ser um escriba, porque aqui, eu tenho nos Juízes, né, no Juízes 5:14, descrito aqui, de Efraim vieram aqueles cujas raízes estão em Amaleque, olha, estão em Amaleque, depois de você, seu parente Benjamim, de Maqui, descendentes líderes, e de Zebulon,
como segurar a equipe marechal, que eu traduzi aqui. Então, mas, na verdade, é que eu tenho a palavra sofer, ou seja, escriba, tá vendo? Sofer, aquele que escreve. Então, aqui nessa palavra príncipe, eu também tenho alguém que escreve essa Torá. Aonde que você escreve essa Torá? Você escreve essa Torá num papel? Você está escrevendo essa Torá dentro do seu coração? Você está apaixonado por aquilo que você está aprendendo? Você está colocando tudo que você tem para aprender? Você está gravando? Você tem condições hoje de falar, poxa, isso está me ajudando a ser uma pessoa que ama mais, que verifica mais, busca mais, entende mais. Qual é o próximo argumento que eu tenho dentro de mim? Qual é a próxima formação que eu tenho dentro de mim? Essa é toda a questão da responsabilidade do entendimento da Torá. Muito bem. E aí, quando a gente acaba de ver essa passagem, a gente tem que entender a passagem. Então, veja, ó, o Metsudate, Davi, em Juízes 5,14, 1, de Efraim, da tribo de Efraim, da sua fonte, esse aí é Yehoshua. Veja, quem está falando ali em cima, já no livro de Juízes, é do próprio Yehoshua. E aí, no Metsudate, Davi, Juízes 5, 14, 2, em Amaleque, desde então ele lutou contra Amaleque. Veja, a sua raiz está em Amaleque, desde então ele lutou contra Amaleque. Desde então ele lutou contra Amaleque e enfraqueceu, como está escrito em Êxodo 17:3. E Yehoshua enfraqueceu Amaleque. Na verdade, Amaleque a gente já viu que é a junção do nome de Bilã e Balaque, dois feiticeiros, duas forças espirituais que iam para atacar Israel. Por que a humanidade hoje não está inserida na Torá? Porque foi criada a dúvida. A dúvida, ela é algo, como nós vamos entender nessa própria paraxá, que ela é formada pelo imediatismo. O imediatismo é quando você começa a querer receber de Deus sem nem ter construído nada. Ou, na verdade, o imediatismo é o próprio ego que habita no ser humano, em que ele vai lidar com a divindade por uma questão egoísta e interesseira. Em todos os momentos que essa pessoa, que agora serve o Eterno, ela está indo para ele, ela está indo simplesmente e vendo a parte da Torá onde é interesseira, porque existe isso na Torá. A Torá ela é feita em âmbitos egoísticos e em âmbitos de recepção e em âmbitos de doação. Só que como ela foi escrita de uma forma especial e preparada para um momento especial, e a gente vai ter que entender isso, lógico, como eu tenho repetido desde o primeiro momento desse shiur, é que a gente deve entender essas questões. Nada que foi escrito na Torá era para aquele momento da Torá. Era para todo o tempo da existência dessa forma de identidade humana, intelectual, intelectualizada, para que ela pudesse chegar ao nível de doação. Como nós fomos feitos pelo Eterno em nível de recepção, o desejo dele é que, através desse nível de estar recebendo para nós mesmos, nós pudéssemos aprender a doar, aprender a dar, aprender a não conviver com a regra geral. A regra geral da Torá é que amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas não deseje a casa do seu próximo. A regra geral do Zohar não é essa. Porque, na verdade, você nem pensa em invadir, você pensa em ajudar. Ou seja, é um bloqueio iminente e não uma resistência ao ato. Resistir a algo é diferente de você bloquear algo. Um bloqueio iminente é quando você tem resistência, você tem um Tor, você tem uma tela anti-egoística e você nem é levado a pensar naquilo.
E todos os sentimentos, vamos colocar todas as partes da alma, 5.999 mil partes, ou seja, todos os desejos que existem no homem são sempre direcionados à recepção. A gente vai explicar um pouco mais disso no segundo momento, no discorrer de toda essa questão, talvez amanhã. Muito bem. Então, veja, a gente tem, então, na nossa paraxá, né, uma parada do mar, uma vaca, e essa vaca ela é vermelha. Né? A gente viu ali em cima a questão de Rucate. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Então, ó, a palavra par, né, que é touro. Ó. Touro, boi, novilho. A gente pode fazer uma reflexão profunda aqui. Existem dois momentos, segundo os midrashins, onde acontece um ato de um abate fora do templo. O primeiro momento é exatamente, né, quando é falado sobre Yom Kippur e quando é mandado que Yom Kippur, lá em Shemot, o Vaikra, ele diz que você deve abater um bode fora do templo. Esse bode que é abatido fora do templo, ele é mandado para Azazel. Ele é mandado para fora do templo e esse bode é chamado de Shaul. Oh, perdão, Esav, é o bode de Esav. Enquanto o bode né, de Yaakov vai ser abatido para Shem, o outro é abatido para Esav. Nessa questão aqui, a configuração é a mesma. A configuração ela se mostra da mesma forma. A gente sabe também que Esav ele era vermelho, ele nasce um jovem vermelho. E ele então ele é levado exatamente para ser aquele que era antagônico à Torá do Eterno e ele vai manter uma luta eterna ali com Yaakov, né? Toda vez que a gente lê a nossa Torá, a gente vai ver que essa luta ela é uma luta que ela não tem final. Enquanto alguém lê a Torá e descobrir sobre essa guerra, essa luta ela não vai ter um final. Ela vai sempre continuar e continuar. Muito bem. Então, a gente vê que isso tem uma ligação com a vaca vermelha. A gente vê que o Jacó estava caminhando e Esav veio ao encontro dele. Só que quando nós olhamos a Torá, nas suas histórias literais, essa parte mais pecha, a gente analisa ali somente a história. Mas quando a gente parte para uma parte mais profunda da Torá, a gente vai ver que a questão é muito mais abrangente e que ela não está falando somente de um ponto crucial no nosso globo, de uma questão, de um rito no nosso globo, mas que a questão ela é muito superior a tudo isso e que ela depende exatamente de ser entendida dessa forma, porque a forma que é verdadeira é essa. A outra forma é só uma vestimenta para essa realidade. E eu trago agora até uma salva, né, de agradecimentos e palmas para os nossos sábios, porque sem a ótica deles, sem a divindade entrar em contato diretamente com eles, Shimon Bar Yochai, há 2.000 anos atrás, o Ari, no ano de 1700, o Baal Hassulam, ainda já aqui na nossa, contemporâneo nosso, já 1900 e alguma coisa. Então, esses sábios eles teriam que ser realmente colocados, e são colocados pelo Eterno, em degraus altíssimos.
Porque é sobre a ótica deles e sobre o entendimento deles da Torá é que o Zohar ele chega. O grande problema do Zohar é que ele não trabalha com a recepção. Ou quer dizer, ele trabalha com a recepção na questão de você moldar a recepção. E ele, então, vai colocar que você deva ser mais doador, o que é muito difícil, né, para muitos de nós. Então, veja, a própria vaca em si, não é? A própria vaca em si, como descrito em cima, ela tem uma numerologia. Então, ela tem o PEI, que é 80, o Reish, que é 200, e o Re, que é 5. Se nós já pegarmos aqui, a gente já vê que tem um 8, e tem também aqui o 2, né? Se cortarmos o 0, e a gente tem, então, dentro dessa questão aqui, o numeral 28, que está falando de Bereshit. Está falando de Bereshit em que sentido? No sentido de que foi dado um start para a retificação das almas. Está falando em Bereshit na questão de que as almas começaram a ser separadas com Adão, mas agora elas voltariam a ter que se reunificar em algum momento e que esse momento chegou. Muito bem. E falamos também aqui de Adamá, que é vermelho, que seria a própria palavra Adão, mais 5, tá vendo? E aí a gente chega, com a palavra Adamá completa, a gente chega ao numeral 50. O que a gente viu no nosso slide ali? Que 50 é quando todo o Adão se juntar, então a gente teria, né, nós teríamos ali o 50, tá vendo? A unificação das 599.990 almas, mais um, ou mais você, ou mais o Eterno, que daria 6.000 almas. Que, na verdade, se você chegar ao 6, não tem mais o que você possa fazer de conta, porque se você chegou aos 600.000, né? Aqui, vamos colocar aqui, 600.000, não há mais o que você fazer de conta, porque você chegou no final da retificação. Não tem mais para onde a humanidade possa correr. Veja, 600.000 é o ponto final. Isso, então, traz para a gente uma reflexão sobre tudo que a gente está falando aqui. Muito bem. Então, veja. Então, quando a gente também fala de Adão, Adamá, a gente está falando de níveis espirituais. Por exemplo, o Adão tem gematria 45, no final da 9. E aí vai dar a palavra Emet, todo o alfabeto hebraico, Aleph, Mem, Tá. Tá. Mas, na verdade, o que a Torá está falando é de um sistema espiritual chamado Yud-Re, Vav-Re, deletreado com Aleph. Então, veja, eu tenho um nome sagrado, eu vou marcar para vocês aqui o Yud, o Yud, o Re, o Vav e também o Re. Então, veja, então eu tenho aqui o nome sagrado e as letras que são responsáveis por essas retificações dessas almas. É todo um sistema preparado para isso, que está ali no nível de Rua, que está no nível mais próximo da gente, e todos os níveis, em todas as árvores, isso se repete. Em todas as árvores, isso é comum de estar o nome do Eterno. Em qual grau está, em qual grau eu estou, é que vai fazer toda a diferença.